Olá você, bom revê-los. Mais uma vez, estamos aqui na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que possamos juntos ajudá-lo, você e sua família a viver semana após semana uma experiência real com Deus. E é também daqui que nós gravamos o programa Viva, uma experiência real, que é transmitido por todo o Brasil através da TV Novo Tempo. Portanto, a você, telespectador que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo privilégio que você me dá de estar no teu lar, compartilhando a palavra de Deus com você, com sua família, as pessoas a quem você quer bem. Através das tempestades. Esse é o título da série atual de mensagens que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Nessa série a gente busca encontrar o caminho pelo qual a gente pode trilhar, onde a gente pode desenvolver uma atitude de dois aspectos que, de uma forma singela e singular, têm ecoado na minha mente nos últimos meses. Duas palavras: resiliência e esperança. Sermos firmes e, ao mesmo tempo, temos um direcionamento na nossa vida. E essa série busca isso. Como é que a gente pode desenvolver resiliência e esperança que nos capacite para a gente enfrentar situações que fogem completamente do nosso controle? Porque eu acho que uma das coisas que todos nós que estamos aqui, de uma maneira limitada, você que está em casa, você percebeu que aconteceu e que é acontecido nesses últimos 18 meses, ano e meio, fugiu completamente daquilo que a gente imaginava. Quem de nós podia sonhar que a gente estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Quantas vezes já me peguei pensando, isso é um sonho, um pesadelo ou realidade? Quando a gente sabe que, e aqui eu não quero de maneira alguma te desanimar, né? Você olha na história humana, a gente já viu tempestades, crises que nós já vivemos como seres humanos. Essa é uma tremenda crise. Eu mencionei na primeira mensagem que muito provavelmente os livros de história vão ali registrar de maneira profunda o que nós estamos vivendo hoje. E eu queria poder dizer que essa é a última. Mas não é, queridos. Nós teremos que enfrentar tempestades no futuro. Na primeira mensagem dessa série, a gente falou um pouquinho sobre distrações, sobre situações que causam na nossa vida que a gente tenta fazer aquilo que desejamos e, de fato, a gente se distrai e não foca naquilo que realmente importa. Resultado, ansiedade, preocupação. E hoje eu quero abordar um outro tema, um outro aspecto fundamental nessa busca. Se você sonha, e ouça com atenção, você que está em casa, você que está aqui, se você sonha ter resiliência na sua vida, esperança no seu coração, escute com atenção o que Deus tem em sua palavra para você hoje. Eu e você precisamos aprender a lidar com o tempo que Ele nos dá. O tempo que temos. O gerenciamento dessas horas de vida que Deus nos dá cada dia. Eu preciso ser sincero com vocês, até hoje eu não voltei para um escritório. Não voltei para o escritório. Na realidade, praticamente 2 meses antes do primeiro lockdown nos Estados Unidos, eu recebi um chamado, aqueles que conhecem um pouquinho da minha vida e um pouquinho do serviço que eu faço à igreja, eu recebi um convite que mudou completamente a minha vida do ponto de vista profissional, de trabalho, o serviço que eu tenho à Igreja Mundial. E em virtude desse chamado, eu já estava exercendo um pouquinho desse home office, porque a sede da igreja fica na cidade de Washington, e como eu estava servindo junto à Universidade de Andrews, no estado de Michigan, e aí eu fui chamado para servir a sede, eu pedi para eles para não mudar, por causa das nossas crianças. Estavam os 3 ali se adaptando, a mudança do Brasil para lá, e eles deixaram a gente ficar ali perto da universidade. Não sei por quanto mais tempo, mas por enquanto ainda estamos lá, do ladinho da Andrews, mas sem trabalhar mais para a Andrews. Então eu perdi o escritório. Então eu já estava trabalhando de casa.
Já estava com essa experiência do home office, mas com viagens. O problema veio quando não podia mais viajar. Grande parte das responsabilidades que eu tenho servindo a Igreja Mundial é ao redor do mundo. É servindo pastores, igrejas, ajudando, de certa forma, como falar de Deus à mente secular, à mente pós-cristã, à mente pós-moderna, ou como é que você chama esse fenômeno. Sem viagens, a gente ficou preso. E nos últimos 18 meses, ano e meio, mudou tudo que a gente fazia. Estamos aí tentando encontrar os meios para melhor servir. E eu acho que mudou, não tenho certeza, quantos e quantos aspectos de tudo aquilo que a gente faz. Da noite para o dia, o que era impensável para mim, por exemplo, usar bermuda numa reunião de trabalho, né? Ficou normal via Zoom, né? Você só tem que cuidar, né? Tem tanta coisa por aí, pessoal que faz o via Zoom e se esquece, mas você tem que ter o cuidado, mas já fiz algumas, né? Tranquilo, um calor, tudo você põe para cima, terno e gravata e embaixo tranquilo, né? Quantos, na realidade, amigos, familiares, colegas seus, comunidades inteiras tiveram a sua vida completamente alterada, mudada, de maneira profunda no que tem acontecido nesses últimos meses. Essa convivência com a pandemia que, no mundo inteiro, ela provocou mudanças dramáticas. E aqui a gente não tem tempo, mas se eu for perguntar para vocês, e você aqui em casa, quem teve o emprego aqui alterado? Quem teve hábitos alimentares alterados? Quem gostava de restaurante dançou, né? Quem só comia em restaurante, isso aí sofreu muito, né? Porque ficou fechado um tempão. Outra coisa que mudou para alguns é a percepção de saúde. Eu percebi que a pandemia para alguns ajudou para cuidar melhor da saúde e para outros piorou, né? Então depende muito da sua percepção. Espero que você tenha a percepção correta quanto à sua saúde. E mudou algo que às vezes a gente não para pensar. Eu não sei se você teve essa sensação, mas eu tive de maneira clara. A nossa percepção de tempo. Tempo. Quantas vezes eu parei para pensar que a minha percepção de tempo mudou um pouquinho? Um pouquinho não, um monte. Durante esse mesmo período, com a explosão aí do Zoom, né? E quem que aguenta mais esse tal do Zoom, né? Senhor, talvez nenhum fenômeno na pandemia da Covid-19 tem sido mais duradouro do que eu acabei de mencionar para vocês, o que a gente chama de work from home, em inglês, né? Que é o trabalho de casa, né? Trabalhar na sua casa. E a pandemia levou aí milhares de pessoas, milhões na realidade, a viver essa experiência. Empresas que fecharam seus escritórios ao redor do mundo, da noite para o dia. E a dificuldade é a separação que a gente precisa fazer entre a vida profissional, o trabalho, e a vida doméstica, o seu lar. Você está fazendo os dois ao mesmo tempo. É difícil encontrar essa divisão. E afinal, essa é a pergunta, né? Quando é que começa o trabalho e termina o dia de trabalho, quando você nunca sai ali do ambiente de trabalho, na realidade? É uma loucura, né? É duro, né? Não sei, aqui baixinho, não está escrito aqui, mas é que você está lá no escritório, lá em casa, que sem a cozinha fica pro lado de cá, né? Eu estou lá no escritório, de repente eu vejo a geladeira olhando para mim, faz assim para mim, assim. É duro aquele negócio, né? Então tem que cuidar, você tem que falar para ela assim. E aí você continua. Decisões que você tem que tomar. E o problema é o horário, o tempo. Eu não sei você, mas eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Porque agora o povo não tem mais respeito, né? Assim, para quem eles ligam para você, escuta, eles querem marcar reunião para amanhã, né? E insiste. E se você fala amanhã eu não posso, então para depois de amanhã. Que horário? O horário que ele quer. Porque agora ele pensa tão simples, né? Não tem custo envolvido, é só conectar lá e vamos fazer a nossa reunião. Vamos fazer a nossa atividade, a nossa conferência, tudo. E parece que a coisa ela é uma loucura. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você precisa lidar, que a maioria de vocês estão trabalhando aqui, né? Com gente daqui. Aquele que tem que trabalhar com pessoas que estão em outros fusos horários, eu vou te dizer uma coisa, a coisa complica. Eu já tive reunião com gente do Japão, Austrália, tô lembrando aqui, Rússia, Suíça, Inglaterra, México, Brasil, e vai tudo bacana quando você tá com... Bacana não, para eles, né? Que para você, às vezes, você tá de madrugada até reunião. O problema é quando tenta juntar todo mundo ao mesmo tempo. Aí a confusão vem, encontrar um horário para todo mundo. Um estudo feito, preste atenção, durante o segundo confinamento,
na Inglaterra, no Reino Unido, na realidade, cerca de 40%, ouça com atenção, dos entrevistados sentiram que o tempo estava passando mais devagar do que o normal. Fizeram uma entrevista com centenas de pessoas. 40% disse, o tempo eu sinto que passa mais devagar. 40% dos entrevistados acharam que o tempo estava indo mais rápido. Sabe que o relógio deles estava funcionando de maneira diferente? E 20%, muito provavelmente trabalhadores essenciais, não experimentaram nenhuma mudança no tempo. Para eles era a mesma coisa. E a diferença aqui é interessantíssimo. Os pesquisadores descobriram que a diferença se resumia a alguns fatores. Para as pessoas que estavam ocupadas, mas satisfeitas com as interações sociais, relacionamentos que elas tinham, e que não estavam estressadas ou emocionalmente abaladas, o tempo passou rápido. Então, para quem estava bem, o tempo passou, a reunião. Agora, para quem estava sozinha em casa, entediada, com ansiedade, primeiros sinais de depressão, o tempo parou, não avança. Essa é a percepção. Qual é a diferença básica? A percepção de tempo e o uso do tempo está relacionado com o momento da vida de cada pessoa. Você lembra quando você era bem mais jovenzinho? E que o tempo passava numa velocidade diferente de, quem sabe, de hoje, né? Era uma eternidade para a gente chegar para fazer 12 anos, demorou tanto, né? E agora, depois que passa dos 40, 45, 50, o negócio vai embora rapidinho. Por quê? É o nosso momento de vida, é a nossa percepção de vida. É a maneira pela qual a gente vê o tempo. Em outro estudo interessantíssimo, feito pelo Dr. Simon Grondin, ele é um professor de psicologia e autor de um livro que eu, inclusive, recomendo, sensacional o livro dele. O título é The Perception of Time, a percepção do tempo. Sobre diversas perguntas relacionadas ao tempo, ele afirma o seguinte, que com a pandemia, ouça com atenção, nós aprendemos, diz ele, que o tempo de um ano completo é muito importante. A pandemia nos forçou a ter uma noção diferente do tempo. Interessantíssimo isso. Mas esse é o problema. Ele afirma nesse livro que conforme o tempo for passando, ele acha que essa percepção de quão precioso é o tempo vai desaparecer pouco a pouco. Que a pandemia nos ajudou a ver, puxa, um tempo é importantíssimo, um ano é sensacional, mas que com o passar dos meses, a gente vai voltar na rotina, pelo menos em algumas áreas, e vamos esquecer que o tempo é tão precioso. Será? Eu acho que de certa forma ele tem razão, mas será que a gente está perdendo, queridos, a noção do tempo? Você que está em casa. Será que você tem a noção exata de quão precioso é esse presente que temos, tempo? E como você lida com ele? Eu estava, ao me preparar para essa mensagem lendo a respeito do efeito, principalmente no Brasil, da pandemia. E eu encontrei um artigo dizendo que o brasileiro perdeu quase que 2 anos de expectativa de vida em 2020, por causa da pandemia. Em média, os bebês nascidos no Brasil em 2020, dizem os pesquisadores, viverão 1,9 ano a menos do que se esperaria sem o quadro sanitário atual do nosso país. Ou seja, em vez de 74,8 anos, ou melhor, em vez de 76,7, tem aqui os números certinhos, em vez de 76,7 como era anteriormente, agora a expectativa de vida é 74,8 anos. Uau! Que coisa! E desse tempo, quando você tem expectativa de vida, interessantíssimo que eu tenho aqui, desse tempo em média da sua vida, anota aí, lembra? Você vai passar 24 anos dormindo, sabia? Alguém que vive 75 anos, 24 anos é dormindo. Dormindo. 18 anos trabalhando. Essa mesmo, querida. Pouco mais de 11 anos assistindo televisão. Que coisa, hein? 4 anos e 5 meses esperando em filas. 6 anos comendo.
Tem gente que é um pouquinho mais de 6 anos. Em média, 3 anos trocando a roupa. A gente passa 3 anos da vida trocando a roupa, né? Mulher, 7. A Nereida, 21 anos, ela que está trocando a roupa. Impressionante. Ai, Senhor amado, troca. E aqueles que moram em São Paulo, com 35 anos de trabalho, você vai ficar 1 ano e 5 meses parado no trânsito. Que coisa. Você percebe? A gente precisa aprender, queridos. Aqui só para descontrair um pouquinho, mas só para você parar para pensar. A gente tem que melhor usar nosso tempo. E pela importância desse tema, a gente vai analisar nesse momento o que a Bíblia nos fala, o que Deus nos fala através da sua palavra sobre como a gente pode melhor organizar a nossa vida, levando em consideração esse presente, esse dom. Como usar o tempo de maneira apropriada. E sem dúvida alguma, essa é uma das maiores barreiras que não permite a gente a chegar no plano do Criador da nossa vida. Eu não sei se você já percebeu, mas o tempo nem sempre ajuda a gente, né? Muitas vezes nós temos a sensação de a gente quer ir devagar e a gente vai rápido demais, e tem hora que a gente quer ir rápido e parece que a coisa vai lenta demais. Pela percepção do momento da nossa vida. Eu lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos, né? E parecia que o tempo não passava, meu sonho era dirigir. Eu queria chegar nos 18 para tirar a carta. Não sei quanto você tinha essa paixão, né? Minha mãe dizia, menino, parece que a gravidez foi dentro de um carro, não foi na minha barriga, né? Eu adoro, gosto demais de dirigir. Mas hoje, ficar sem dirigir uns dias é tão bom, né? Você tira o estresse, assim, principalmente numa cidade como São Paulo. Querido, se a gente quer de fato ter uma vida de resiliência, uma vida de esperança, para a gente superar as tempestades que virão, a gente precisa saber, com sabedoria, a lidar, gerenciar com o tempo que nós temos. Na realidade, aqui na Bíblia a gente encontra inúmeras orientações sobre a importância de cuidar desse dom, desse presente, do tempo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte, ouça com atenção: usem o tempo da melhor maneira possível. Podia terminar aqui, né? Em nome de Jesus, amém. Podemos ir embora para casa. É aqui. Use o tempo da melhor maneira possível. Nós precisamos usar da melhor maneira possível, diz ele. Apesar de todos os males desses dias, não fiquem com a mente confusa, mas apeguem-se firmemente àquilo que sabem ser, a vontade de Deus. Deus claramente diz aqui que nós devemos usar o nosso tempo com sabedoria, da melhor maneira, de acordo com aquilo que Ele sonha, aquilo que Ele idealiza para a nossa vida. Mas antes de nós vermos aqui importantes passos que a gente precisa tomar no nosso dia a dia, sobre como gerenciar o nosso tempo, eu queria compartilhar com você, se você me permite, 3 realidades da nossa relação como seres humanos com o tempo. Realidades sobre esse relacionamento que a gente tem com o tempo. O primeiro deles é o seguinte, a primeira realidade, e ouça com atenção, e você que está em casa, quem sabe até tomar nota, é importante. Cuidar do nosso tempo, sabe o que significa? Cuidar da nossa vida. Quando você cuida do teu tempo, você está cuidando da sua vida. Na realidade, quando nós falamos em gerenciar o tempo, a gente está, em outras palavras, dizendo como é que eu posso administrar melhor a minha existência. Será que isso é importante? Por quê? Porque tempo é vida. O tempo que a gente tem é a nossa vida. Já fiz essa pergunta aqui antes e vou fazer de novo. Quando é que o botão do cronômetro é apertado pela primeira vez? E não é o cronômetro das Olimpíadas que está acontecendo agora, né? Da sua vida. Quando é que é? É o dia que você nasce, pum, ligou. Não é verdade? E quando é que ele, pum, desliga? Quando você foi. Teve um período de tempo. O que significa isso? Que o tempo é sua vida. E ele é precioso. Sua vida é preciosa para você? Se você se importa com a sua vida, como é que você não se importa com o seu tempo? Seu tempo é sua vida. Em outras palavras, quando nós desperdiçamos tempo, o que nós estamos desperdiçando? A gente não para pensar, né? Quando você está jogando seu tempo fora, você está jogando fora sua vida fora, porque o cronômetro está ligado, aquele tempo já foi. Você perdeu uma oportunidade. Eu não sei o que já aconteceu com você de assistir aquele filme, que não foi nada bom, não vou usar a palavra aqui, mas sabe, e no final você fala esse filme, perda de tempo. Já aconteceu com você? E às vezes você assiste uma partida de futebol, perdi meu tempo, né? 2 horas lá e você fica, perdi meu tempo. Sabe o que aconteceu? 120 minutos, ou do jogo, ou do filme, que foi.
Volta, esquece. Quando a gente para pensar, acho que só quando a gente vai ficando um pouco mais experiente na vida, né? Que a gente olha para trás, só tá falando, né? Cabelo branquinho ali, só sabe o que eu tô falando. É isso mesmo. Você olha para trás, fala, tem razão. Escuta o que ele tá falando, que é isso mesmo. Conforme os anos vão passando, você olha para trás e fala, perdi tanto tempo na minha vida. A gente precisa, queridos, melhor entender o que realmente devemos fazer. E a atenção que o nosso tempo, que a sua vida, merece. Deus nos confiou essa vida. E uma vida é feita de tempo e é um determinado período e ele é limitado. Ele é limitado. O que a gente faz com essa confiança que Deus colocou nas nossas mãos, né? Deu para você. O que você faz com ela? O que eu e você fazemos com esse presente, esse dom que Deus te deu, que deu para mim? Como é que a gente vai agir? A Bíblia afirma que o fiel será ricamente abençoado. Está falando que fidelidade. A gente olha, tá bom, você é fiel a Deus. E a fidelidade com o tempo que Ele te deu? Diz que aquele que é fiel será ricamente abençoado. Fidelidade. É assim que a gente precisa agir também com o tempo. E sem dúvida alguma, quando a gente demonstra a nossa fidelidade para com Deus, através da maneira que a gente gerencia a nossa vida, nosso tempo, algo especial acontece. Mas isso não é tudo. Há uma segunda relação também, atitude, sobre a outra realidade do tempo conosco, seres humanos. O problema, vocês estão aí escutando bem? O problema não é a falta de tempo. O problema é as escolhas que você faz com o tempo que você tem. Esse é o problema. O problema não é, querido, simplesmente a gente não ter tempo suficiente. O problema é que a gente tem que saber usar com sabedoria. O problema é viver fazendo escolhas erradas. E são essas escolhas equivocadas, que atrapalham a nossa jornada. A causa dos problemas que a gente tem, as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, vem em virtude das nossas escolhas equivocadas. Porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo no dia, 24 horas. Eu não posso falar sobre o dinheiro, né? A gente não tem, cada um aqui, eu não sei, né? Ninguém me mostrou o extrato bancário, mas eu garanto que a gente não tem aqui a mesma quantidade de dinheiro no banco. Né? Tem gente que tem mais, outros têm menos, outros têm menos ainda, mas não é igual. Agora o tempo, a gente está tudo igualzinho, é o mesmo tempo. Quando a gente fala de tempo é outra história. Todos somos iguais. 24 horas por dia, todos nós temos 168 horas na semana. Aí eu pergunto a você, por que tem gente que é mais eficiente? Dá uma raiva desse povo, né? Tem uns que eles conseguem fazer tanto numa semana, por que são mais eficientes? Na verdade, eu não sinto raiva, eu admiro. Quem sabe, eu conheço pessoas que a maneira que produzem é extraordinária. E quando eu paro para pensar, a eficiência vem na administração do tempo. Por que alguns conseguem fazer mais e melhor dentro do mesmo período? Qual é o segredo? Será que eles têm mais tempo que a gente? Não. Muito provavelmente, sabe o que acontece? Eles fazem melhores escolhas do que a gente. Do que nós, no nosso dia a dia. Se você para analisar, você vai perceber que a sua vida é uma constante sequência de decisões. A gente acorda. Acordar já é uma decisão, né? Levanto ou não levanto, né? Quando eu toco o bendito desligo, não desligo, levanto. E a gente é uma decisão atrás da outra. Eu vou dormir, eu tenho que pensar que horas eu quero acordar. Se eu preciso acordar mais cedo, tem que ligar o alarme. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Que hora que eu saio de casa? Qual é o projeto que eu vou hoje desenvolver? Quem que eu vou cumprimentar? Quando é que eu recomeço como é que eu vou responder meus e-mails? Tudo é uma decisão. Onde é que eu vou comer? O que eu vou comer? Uma decisão atrás da outra. E assim é a vida. A verdade é que nós podemos fazer melhores escolhas sobre como lidar com o tempo. A gente pode simplificar a nossa vida, a gente pode maximizar muito aquilo que a gente busca alcançar se a gente souber gerenciar melhor o tempo que nós temos. Porque todos temos a mesma quantidade de horas. Na verdade, a Bíblia, ela diz de maneira clara a nós: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. E por não saber o que vai acontecer amanhã, melhor atenção ainda ao tempo que a gente tem hoje. Melhor
cuidado deveríamos dar ao nosso tempo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O segredo que ele diz é saber escolher. É uma questão de escolha. Onde é que eu foco a minha atenção? Onde é que eu foco o meu tempo? Saber o que importa. Tirar aquilo que me atrapalha. E a terceira realidade entre a nossa relação com o tempo é que nós podemos, e aqui é a boa nova, a notícia importante a nós, a gente pode aprender a melhor gerenciar nosso tempo. Na verdade, é um conforto que vem a nós quando a gente tem essa ciência. É algo que a gente pode aprender. Um dos mais conhecidos salmos, a gente encontra essa súplica de Davi, o Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para conseguirmos a tua sabedoria. Eu vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Às vezes a gente usa, como pastor, a gente usa esse salmo aqui, porque ele traz conforto, né? A gente usa em velório, né? A gente fala para os cristãos, ensina no Senhor, porque é tão rapidinho a vida, né? Por que não usar, não em situações assim? O Senhor me ensina a usar, a contar os nossos dias e a usar o nosso pouco tempo para conseguirmos a tua sabedoria. Ensina-nos, Senhor. Então, se a prece de Davi é ensina-nos, significa que dá para aprender, né? Se ele está pedindo para ser ensinado, tem como aprender. Nós podemos crescer nessa área. A gente pode usar nosso tempo de melhor forma, de maneira mais apropriada. O resultado, queridos, é que nós seremos, sem dúvida, mais eficientes em tudo aquilo que a gente faz. Ao invés de chegar à conclusão de que a gente não tem tempo suficiente, é que tal aprender a realidade de que a gente tem todo o tempo suficiente para fazer tudo que Deus quer que nós façamos. E por isso, em sua palavra, a gente encontra de maneira clara, e ele nos diz, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Em seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. O problema é que pela velocidade insana, né, que muitos de nós vivemos, nós temos a sensação de que a gente precisa de 1 ou 2 mais dias na semana. Já aconteceu com você? Acaba, eu preciso de mais um dia. Eu já falei isso. Como eu queria que tivesse mais uma sexta-feira. Porque eu fui ineficiente no meu uso da minha semana. Parece que tem uma cobrança da sociedade na gente, né? A gente tem que fazer, tem que começar, tem que terminar, tem que apresentar resultado. A gente tem que correr para um lado para o outro, a gente busca mais, a gente compra mais, a gente produz mais. Só que muitos trabalham muito mais do que deveriam. E obviamente há situações que a gente sofre. Há momentos na vida, principalmente quando você tem crianças pequenas, que você percebe que a atenção que você deve dar a eles vai sugando a tua energia e vai sugando o teu tempo também. Eu passei um pouquinho dessa fase, né? Mas tem dia, isso aí, leva na natação, leva no piano, escolinha de futebol, e vem para a igreja, e vai para um lado e vai para o outro. Aí depois que eles vão crescendo, chega na adolescência, não está dirigindo ainda, você vira o motorista deles, né? E leva para um lado, leva para o outro. E eu fiquei com o coração apertado quando a Isa quis aprender a dirigir. E um amigo falou para mim assim, meu chefe na realidade, falou, relaxa, Kleber, que vai ser bom, vai ter mais um motorista para ajudar na casa. E é verdade. A gente compartilha, agora não eu só dirijo, ela ajuda também. O Nico está dirigindo também, agora já tem mais. O problema é que o drive parece um estacionamento agora, né? Cada um com o seu carro ali, indo para um lado para o outro, mas ajuda a compartilhar tempo. Mas há momentos que a gente faz tanto que acabou a semana. Eu não sei se você tem essa sensação, na realidade às vezes é convicção. Às vezes eu tenho essa convicção de que eu não tenho tempo suficiente para fazer o que eu preciso. E me dá desespero. Eu tenho tanta coisa para fazer. E esse é o momento, queridos, agora, de a gente apertar o botão de pausa da nossa vida, e você também está em casa, para a gente falar um pouquinho sobre como a gente pode gerenciar o tempo de maneira a cumprir o sonho de Deus para nós. Nosso maior problema é que a gente ainda pensa que a gente pode fazer tudo, e a gente pensa que a gente é meio semideus, né? Que a gente consegue tudo, mas a gente não consegue tudo. Tem momento que você tem que parar para pensar. E eu espero que, sinceramente, você já tenha aprendido que é impossível fazer tudo. É arrogância da tua parte que você pensa que você vai conseguir fazer tudo que você sonha. Não tem como. E eu não tenho dúvidas que o que a gente está vivendo, a pandemia,
da Covid-19 afetou. Para mim, afetou de maneira profunda. Estou sendo sincero com vocês. Profunda a como lidar com o tempo. Decisões que eu estou tomando na minha vida, como lidar melhor com o tempo. E apesar que eu já produzia um certo nível, e ficava até... O pessoal fica feliz, né? Ele está entregando, mas eu sei que dá para um pouquinho mais. Preciso melhor cuidar do meu tempo. A conclusão, Cris, é que a gente não precisa mais de tempo. Não é tempo a mais. O que a gente precisa é usar o tempo que já temos de maneira sábia, de maneira diferente. Isso é possível. Vocês acreditam ou não? Eu queria tanto ouvir de vocês, quem sabe daqui a alguns meses. Pastor, aquele dia lá eu tomei umas decisões e agora eu percebo realmente que o tempo é diferente. Queria ouvir de você também em casa, quem sabe um dia a gente se encontra e vai falar, puxa, aquele dia eu mudei um pouquinho algumas práticas da minha vida. Há como, queridos, aprender a gerenciar o nosso tempo. Mas alguns podem até dizer, né, pastor, mas eu não tenho nem tempo para pensar nisso. Chegou a hora. Sempre a gente tem tempo. E aqui eu garanto que você concorda comigo. Sempre a gente tem tempo para aquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida. É verdade ou não? Aquilo que é número um, a gente tem tempo. Você pode estar no seu trabalho louco ali, mas você se apaixona, quer conquistar o coração dele ou dela, você vai achar tempo. Porque é prioridade. Sempre a gente tem tempo para aquilo que é importante. E se você se convenceu do que eu disse, de que cuidar do seu tempo é a mesma coisa que cuidar da sua vida, de que seu maior problema não é a falta de tempo, mas as escolhas que você faz, e finalmente, que é possível aprender a como melhor gerenciar seu tempo, se você se convenceu disso, eu queria convidar você agora, nesses minutinhos que faltam para a gente, dessa mensagem, a gente ir na Bíblia sobre como lidar melhor com o tempo. Como é que a gente pode colocar de maneira prática, tá, pessoal? Não é aqui filosofia, não. Prática. Eu quero examinar rapidamente com vocês alguns 4 passos que a gente encontra na carta de Paulo aos Efésios, no livro de Éfesos, Novo Testamento, sobre como cuidar do seu tempo e como a gente pode ter uma vida mais eficiente. E eu gostaria de dizer uma coisa para você. Eu posso garantir, e por um pouquinho, né? Não cheguei lá ainda, mas está melhorando, por experiência própria, que se você colocar esses 4 passos em prática na sua vida, a sua percepção de tempo e a sua eficácia será outra. Estão preparados? Você está pronto em casa? Vamos lá. Como lidar apropriadamente com o tempo. Primeiro passo, analise seu estilo de vida. Você tem que dar uma paradinha e dar uma analisada na sua vida. Paulo afirma o seguinte: prestem atenção na sua maneira de viver. Ponto. Preste atenção como é que você vive. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Em outras palavras, a orientação da Bíblia a nós e de Paulo aqui é: tenha cuidado como você vive. Seja sensível, né? Viva com inteligência, prossiga com sabedoria, examina teu estilo de vida. Qual que é o ponto aqui então? Para que você possa gerenciar bem o seu tempo, você tem que parar. Você tem que prestar atenção. Paulo está falando, dá uma paradinha aí. Para, respira e presta atenção. Você tem que dar uma olhada para a sua vida. Mas prestar atenção no quê? Na sua maneira de viver, ele está dizendo, no seu estilo de vida. Você tem que olhar para a sua vida. Só você sabe de fato o que está acontecendo. Só você sabe, na realidade, onde é que está indo, né, os seus preciosos segundos. Aqueles que não voltam mais. Você lembra do que não volta mais. Você sabe onde está. Só você sabe. E se você deseja desenvolver essa vida de resiliência que eu estou dizendo nessa série, essa vida de esperança, o primeiro passo que você precisa tomar é realmente analisar com cuidado onde é que você está desperdiçando seu tempo. Na última mensagem eu falei para vocês sobre o balde. Lembra o balde? Com furo, que você tem que preencher da presença de Deus. Para você crescer em sua espiritualidade, a importância de ter esse balde. Sempre há furos e vaza. É uma realidade. Esse mesmo balde que vaza da presença de Deus, a gente pode usar a mesma analogia para o nosso tempo. Você tem o seu balde de tempo e está cheio de furo. E se você não souber quais são os furos, você não tem como tapar ele. Onde é que está vazando? Onde é que eu estou perdendo meu tempo? A gente precisa parar para examinar, identificar onde é que a gente está perdendo as nossas horas, nossos segundos, nossos dias.
Mesma coisa com as finanças. Você também tem um balde do dinheiro, né? Você tem, né? Vai e dá ainda, né? Por sinal, esse é o tema da próxima mensagem. Como é que a gente consegue desenvolver resiliência e esperança cuidando da sua carteira, da sua conta bancária? Não percam. A gente precisa de um orçamento para poder ter a vida financeira estruturada. Com o tempo, a mesma forma. O que fazer com o tempo? Como é que a gente lida? A gente tem que fazer uma análise cuidadosa, vendo o seu estilo de vida. Quem sabe é necessário se anotar, né? Como é que você vive. Eu percebi uma coisa. Se você tem um celular perto de você e toda hora que vem uma notificação de que chegou um e-mail, você for chegar ao seu e-mail, você fica o dia inteiro checando e-mail, né? Então, eu percebi, tá mal esse negócio. Então, e-mail agora eu tenho que checar só numa hora no dia. Então, se você mandar um e-mail para mim, passou da hora que eu vou checar, dançou. Vai esperar amanhã, que amanhã eu vou ver o e-mail que você mandou para mim. Decisões simples, estilo de vida. Eu percebi que alguns hábitos que eu estava desenvolvendo atrapalhavam o meu dia. Eu perdia tempo. Quando a gente, por exemplo, quer ter um estilo de vida melhor, você tem que cuidar do quê? Do que você come. E aí eu percebi que eu não estava conseguindo entender o que eu estava comendo. Aí eu decidi, me falaram de um appzinho que é bom, chama MyFitnessPal. Vocês conhecem, né? Não conhecem? Então, se alguém quiser, usa esse appzinho. Tudo que você come, você põe lá. E ele calcula tudo para você e vai te dizendo se está certo nessa área, quantas calorias e os nutrientes básicos. Aí quando você faz aquilo um dia, 2, 3, uma semana, um mês, como eu já fiz, chega um momento que você não precisa mais. Você já sabe o que você pode comer e o que você não pode comer. É uma maneira de você analisar a sua vida. Você tem que parar para perguntar para você mesmo, né? É assim, essa é a pergunta, é assim que eu quero gastar meu dia? Essa é a melhor maneira que eu estou cuidando do tempo que eu tenho? Será que essa é a melhor maneira de ser fiel a Deus? Pare e preste atenção. É o que Paulo diz. Anote, examine, veja se esse é o caminho. Tem um pequeno livro na Bíblia, o livro de Ageu. Deixa eu só aqui rapidamente encontrar o texto, está aqui, onde o profeta Ageu diz o seguinte a nós: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Você tem que analisar. Já Davi, no maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, ele diz o seguinte: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Na realidade, é a importância da reflexão. Separa e analisa. Nós precisamos de momentos assim. Precisamos de um momento que a gente possa, de fato, entender. Será que eu estou desperdiçando o meu tempo? Onde é que está indo a minha vida? Qual o caminho que eu estou tomando? Você tem examinado a sua vida diária para perceber onde é que você tem colocado esse dom precioso que você tem? Esse é o primeiro passo. Analise seu estilo de vida. Segundo passo, priorize aquilo que é de fato importante. Você tem que analisar em primeiro lugar, e o segundo passo é descobrir onde é que o tempo está indo. Você está pronto agora. Quando você analisa, você está pronto para esse segundo passo. É exatamente aonde é que eu vou colocar meu tempo. Ouça só aquilo que Paulo nos aconselha, também no mesmo capítulo, Efésios 5, verso 17. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Ele diz, procure entender. Entender o quê? Entender o que Deus quer da sua vida. Paulo está dizendo para você aqui, em outras palavras, que a gente precisa focar a nossa atenção, o nosso tempo, naquilo que importa, naquilo que é a vontade de Deus para nós. Será que isso faz sentido, o que eu acabei de dizer aqui, o que Paulo fala? Para alguns, não. Para Deus, com certeza. Deus quer que você veja com clareza o caminho que você vai trilhar. Para isso, você precisa de foco, você precisa de propósito na sua vida, você precisa entender qual o sonho dele para você. O mesmo texto, na paráfrase A Mensagem, vem assim: não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Tente entender o que ele quer da sua vida. E aí, você que está em casa, você que está aqui hoje, você entende o que Deus quer da sua vida? Você sabe o que Deus quer da sua existência? Por que você está aqui? Infelizmente, muitos desperdiçam sua vida hoje, gastam energia, dinheiro e principalmente tempo naquilo que não é importante. Eu quero a permissão de vocês para abrir um parênteses rápido aqui. Onde é que a gente encontra a vontade de Deus para a nossa vida?
A pergunta foi essa, né? Você sabe o que Deus quer? Onde é que a gente encontra? É aqui. É aqui, na palavra de Deus. É aqui que a gente encontra, queridos, o caminho que a gente tem que trilhar. É aqui que a gente encontra a informação necessária para a nossa transformação, para entender o que Ele espera de nós. É aqui que a gente encontra o sonho que Ele tem para a nossa existência, onde a gente descobre quais são os propósitos da nossa existência. Mas o que a gente precisa fazer, então? A palavra de Deus, ela é direta a nós nesse sentido. Ouça, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A primeira coisa que nós precisamos aqui sobre o propósito de Deus para a nossa vida é entender que Deus, Ele é a razão da nossa existência. O verso diz, reconheçam que o Senhor é nosso Deus. É por isso que você está aqui hoje. Porque Ele é Deus. Ele é o teu Criador. A gente pertence a Ele. Nós somos dele. E mesmo quem não crê em Deus, no fundo, vem dele. Independe se você acredita ou não. Ele te deu a oportunidade de viver. A gente é ovelha de um rebanho. A gente pertence a Ele. E o segundo aspecto fundamental é que nós somos criados para manter um relacionamento de amor com esse Deus. Ele criou, não foi para você simplesmente viver, acabou o cronômetro. Não. Ele te criou para você ter um relacionamento com Ele. Ele criou para que você o ame. Ele criou você e a mim para que nós tenhamos essa relação com Ele. Da mesma forma como Ele nos permitiu ter o privilégio de reprodução. A gente que é pai e mãe, a gente sabe o que é isso. A gente quer ter um cuidado, a gente quer amar o filho. É uma coisa extraordinária. Tudo centra-se em um desejo, amar. Aí eu fico perguntando a mim, por que é assim que funciona? Porque Deus é amor. Mas a gente não vai nesse caminho agora, vamos focar no tempo. Ele não quer que a gente fique vagueando por esse planeta, sem saber o que fazer. Ele deu para você e para mim talentos, dons. A Bíblia chama de dons, presentes. E Ele dá os dons para a gente e quer que você cuide deles. Quer que você use esses dons para os propósitos que Ele tem para a sua vida. Deus que a gente quer que a gente faça coisas boas, coisas de valor com a nossa existência. Salomão coloca da seguinte forma, essa realidade: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. O problema é que a maioria das pessoas nesse mundo, elas vivem pensando que sabe exatamente o que elas precisam. Ou no outro extremo, né? Tem gente que não faz ideia do que fazer. E aqui o mais importante é a gente entender que devemos confiar no Criador. Pela simples razão de que Ele sabe o que é melhor para nós. Você precisa desistir de viver sozinho, tentando encontrar os caminhos ou controlando sua existência sem a presença de Deus para a sua vida. Por isso você e eu, nós precisamos, queridos, aprender a tirar os olhos de nós mesmos e a focar a nossa confiança plena nele. O próprio Jesus Cristo, Ele afirmou o seguinte, quando neste mundo viveu: pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quis perder a vida significa colocar os olhos nele e não em nós mesmos. E eu quero dizer uma coisa a você, meu desejo hoje não é que você simplesmente aprenda a fazer mais dentro do tempo que você tem. Meu sincero objetivo é que você aprenda a fazer menos, mas aquilo que é de fato importante. Terceiro passo sobre como lidar com o tempo é conserve as suas energias. Conserve as suas energias. Você se lembra do primeiro texto que a gente leu hoje? Vou recapitular para você. Paulo aconselha: use um tempo da melhor maneira possível, apesar de todos os males desses dias. Usem o tempo da melhor maneira possível. Não desperdice seu tempo, não desperdice suas energias. Gerenciar o tempo é algo possível. Ele está dizendo, não perca seu foco. A gente precisa aprender a gerenciar nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida espiritual. E eu tenho certeza que você sabe que nenhum de nós tem energia limitada, né? Nós somos finitos, né? Nenhum de nós pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Outra razão para você escolher bem como é que você usa o seu tempo naquilo que de fato é importante, não só no urgente. Por falar em preservação, queridos, de energia,
você não pode esquecer de algo crucial. Chega. Pare de tentar agradar todas as pessoas. A gente perde muito tempo na vida tentando agradar todo mundo. É uma das coisas que eu tenho aprendido. A gente não aprende muita coisa, mas essa aí eu estou aprendendo. Tentar agradar todo mundo, você esquece. Na hora que você agrada todo mundo, você está desagradando alguém. Não funciona. Se você agradar um, de certa forma, você vai desagradar o outro. Então, quem que eu preciso agradar? A quem eu preciso, de fato, viver de acordo? Quem? Ele. Aqueles que tentam viver agradando todas as pessoas, tentando buscar a aprovação de todas as pessoas, invariavelmente se sentem desgastados, cansados e a vida desaparece. A gente tem que aprender a lidar com essas situações. Ouça só o que Paulo diz sobre isso. Posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo é útil, nem tudo é edificante. Ele fala em 1 Coríntios 10, 23. O que quer dizer com isso? Que tem aspectos da nossa vida que eles não são errados ou pecaminosos, mas não é o melhor. Você pode fazer algo ainda melhor. Ainda melhor. E ele também diz, Paulo afirma, não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidades, preguiça, distração. Não desperdicem o tempo, nem se demorem. Não desperdice a sua energia. Você precisa conservar a sua vida. Não desperdice a sua vida. E eu queria concluir essa sessão dizendo algumas dicas aqui. 4 As. Primeiro, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Segundo, agregue as atividades que são iguais. Eu falei para vocês o exemplo do e-mail. Não fica respondendo e-mail o dia inteiro. Um simples exemplo. Agrega as atividades que você precisa fazer iguais no mesmo período do tempo. Terceira diquinha. Aproveita o tempo inútil. A gente tem tanto tempo inútil. Sala de espera, em fila. O que a gente pode fazer nesses momentos? Tente algo útil nesses momentos de inutilidade. Uma boa sugestão é ler um bom livro. Alguma informação boa para você, mas não é ficar no Facebook o tempo inteiro na sala de espera, né? Aproveita para algo útil, né? E aloque, separe o melhor tempo do teu dia para Deus. Se você colocar em prática essas 4 dicas, eu tenho certeza que você vai conservar a sua energia. E, finalmente, o último passo que eu quero compartilhar com vocês é aproveite ao máximo cada oportunidade. Também no capítulo 5 de Efésios, Paulo diz o seguinte, sejam sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Eu amo esse texto. Sempre lembro dele. Como é que eu posso aproveitar ao máximo cada oportunidade? O problema é que, para viver dessa forma, a gente tem que aprender a importância desse momento. A importância desse dia. A importância do melhor momento da nossa existência. Eu já disse para vocês no passado, e eu acredito profundamente nisso, que o maior, mais extraordinário momento que nós temos é esse, que é o único que você tem. A gente não tem mais o ontem, o amanhã, eu não sei se eu vou estar lá. Então tem que aproveitar o hoje. Eu preciso aproveitar de maneira sábia o hoje. E é por essa razão que o salmista diz, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Jeremias também fala sobre esse mesmo tema, dizendo, as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Paulo diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Esse é o melhor momento. É o momento que nós temos diante de nós. Queridos, obviamente tem muita gente que se preocupa quanto ao futuro, né? O que vai acontecer no futuro? Se preocupa, sofre com isso, mas o futuro pertence ao nosso Deus, só Ele sabe. Somente Deus conhece o futuro. Tem gente aí que diz que sabe, cartomantes, aí adivinhos, aí médiums. A farsa do inimigo de nossas almas, tentando nos enganar. Só Deus conhece o futuro. E é por isso que nós temos que ter uma visão adequada quanto ao futuro. E algo que eu queria dizer a vocês é que, na realidade, ter visão é enxergar as oportunidades que eu tenho diante de mim hoje. Ter visão é enxergar as oportunidades que Deus coloca na minha e na tua existência agora. Aproveitar, obviamente, a gente tem que planejar o futuro, mas aproveite ao máximo
cada oportunidade que Deus te dá. Cada momento que Ele coloca diante de você. E aqui, queridos, a tragédia, quando eu falo de visão aqui, a tragédia não é ser cego. A tragédia é ter olhos e não enxergar. Tem tanta gente hoje que vive essa desgraça na vida. Tem olhos, mas não enxergam. Porque não tem visão, não sabe aproveitar o momento. Nós precisamos ter a convicção que nós estamos aproveitando ao máximo a oportunidade que Deus me dá hoje de viver. Deus tem um plano e um propósito à sua vida, a vida de cada um de nós, a tua vida, a tua existência, a tua família. Aproveite ao máximo aquilo que Ele te dá, porque o momento é esse. Esse é o momento, essa é a hora de nós entendermos o que Ele busca da nossa vida. E é por essa razão que se nós sonhamos, queridos, aprender a como lidar com um tempo de acordo com aquilo que Deus espera de nós, nós temos que colocar em prática na nossa vida. Esse conselho de Paulo, aproveite ao máximo cada oportunidade que surge na tua existência. E aqui não significa ter interesses egoístas. Falei para vocês, né? O objetivo é entender a vontade de Deus para a minha vida. É aproveitar as oportunidades com essa perspectiva. Com a perspectiva do Criador na tua existência. Não com a tua perspectiva egoísta. Ou o teu sonho, o teu desejo de fazer só aquilo que você busca, aquilo que você espera. É entender o quadro maior da vida humana. É porque você está nesse planeta. Porque você tem vida e uma vida limitada. Que eles uma realidade dura de se ouvir, mas algo que você precisa entender. Se Cristo não vier, dentro desse período curtinho do teu cronômetro, você e eu, todos nós, vamos morrer. E tem gente que não para pensar nessa realidade de que o tempo vai. Por isso nós precisamos entender como lidar com esse dom precioso que Ele nos deu. Aproveite ao máximo cada oportunidade que Ele te concede. Tempo. Tempo. Todos nós temos a mesma quantidade desse dom. Desse presente. Mas a gente não usa da mesma forma. Cada um de nós usa de uma maneira diferente. A gente não para pensar nisso, não? Eu mencionei no início da mensagem de hoje que lidar com o nosso tempo nada mais é do que lidar com a nossa vida, com a sua vida, com a nossa existência. Se você se preocupa com a sua vida, você precisa necessariamente se preocupar e cuidar do seu tempo. E quão real é essa afirmação e quão real é esse aspecto. Você precisa conectar vida, tempo. E eu queria concluir nesse momento afirmando que nós precisamos aprender a cuidar da nossa existência. Aprender a gerenciar com cuidado, com a devida atenção que a gente dá ao tempo que Deus nos concede. Nossa vida seria outra se a gente, a cada dia quando vamos para a cama para dormir, a gente parasse e pensasse: o que é que eu fiz com o meu dia? A gente não pode ser guiado, dirigido só pelos nossos desejos. A gente não pode ser dirigido pelos momentos da nossa existência. Nós precisamos ser dirigidos por Deus. Nossos momentos nem sempre são bons. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. Deus é bom em todo lugar. Deus é bom a cada momento. E às vezes a gente se perde nos momentos da vida. Momentos da nossa existência são circunstâncias. São circunstâncias em que nós nos encontramos, quem sabe, com Ele. Por essa razão, se você hoje deseja estar preparado para as tempestades que ainda virão, hoje, de uma maneira especial, para você que está aqui e para você que está em casa, hoje Deus te convida para que você possa viver cada momento da tua existência de maneira especial. E para isso,
Basicamente o que ele diz para você hoje é: filho, filha, não desperdice sua vida. O que em outras palavras é dizer: não desperdice seu tempo. E como eu sempre gosto de pensar, viva um dia de cada vez. E cada um desses dias com Ele, Jesus Cristo. Aproveite esse dom que Ele te deu. Aproveite esse presente que você tem. 24 horas a cada dia. 168 horas a cada semana. Viva com sabedoria esse dom. E por que você não começa agora mesmo com essa decisão? Eu quero cuidar melhor da minha vida. Eu quero cuidar melhor do meu tempo. E não precisa dizer para mim, não diga para mim. Diga para Ele. Quando? Agora. Diz para Ele. Toma a decisão agora. Por isso eu te convido. Por que não? Junte-se a mim. Vamos conversar com Deus. Pai eterno. Senhor, esse é um dos temas importantíssimos em nossa vida que muitas vezes não paramos para analisar. De maneira clara, a gente vê em Efésios 5, nos conselhos de Paulo a nós, que a gente precisa prestar atenção na nossa vida, no nosso, como vivemos, nosso estilo de vida. E, Pai eterno, eu te suplico que essa decisão de prestar atenção, essa decisão de olhar, analisar, pensar, possa nos ajudar a perceber aonde que o nosso balde do tempo está vazando. Que nos ajude a entender que nós precisamos tomar decisões profundas, decisões concretas e claras que nos ajudem a melhorar nossas escolhas diárias. Como gerenciar esse dom extraordinário que é vida, gerenciando nossa vida através do tempo que nós temos. E Pai eterno, eu suplico, dá-nos sabedoria, dá-nos a coragem de aprender, Senhor, questões importantes a nós que ouvimos hoje. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a dizer não quando é necessário. Ajuda-nos, Senhor, a que nós possamos entender como colocar as atividades do nosso dia de tal forma a que possamos ter tempo para aquilo que de fato é importante. E nada mais é importante do que passarmos tempo contigo. Pai eterno, guia nossa vida. Abençoe-nos a que possamos desenvolver a resiliência e a esperança necessária para enfrentar as tempestades do futuro. E parte desse processo de aprendizagem está relacionado com o nosso uso. O uso desse presente da nossa vida, do tempo que o Senhor nos dá. Abençoa-nos, Senhor. Guia-nos. Dirige-nos. E que hoje possa ser um marco na nossa existência, na maneira pela qual nós cuidamos desse dom, do tempo que o Senhor nos dá. E isso a Ti lhe suplicamos e rogamos, Senhor, em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém.